quando você tenta mudar, mas não consegue? Sabe quando você ora e outra se depara fazendo a mesma coisa que você já fazia antes? Você sabe que é o certo, você já ouviu a palavra de Deus, o Senhor já tocou no seu coração, já confirmou de diversas maneiras, mas você não consegue mudar? Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade. E essa semana a gente está trabalhando o tema arrependimento. Eu gostaria hoje de falar com você sobre uma coisa que acontece muito com a gente dentro desse processo de transformação. Algo que já aconteceu muitas vezes comigo e eu sei que eu ainda tenho muitos processos a passar em relação a isso. Todos nós temos algumas convicções, ou seja, nós temos algumas certezas, né? Coisas que nós carregamos em nosso coração e que nós acreditamos ser o certo. E por conta disso, muitas das vezes nós temos dificuldade, né, de transformar o nosso entendimento, de renovar o nosso entendimento. Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de retroceder, isso mesmo, de reconhecer que nem sempre a nossa opinião é a certa e de que nem sempre a nossa convicção ela é real. Às vezes essa convicção foi algo construído sem uma base sólida e nós precisamos ressignificar isso em nossa vida, porque da maneira que está não está dando muito certo. Onde eu quero chegar com isso? Muitas das vezes, gente, eu estudei a palavra do Senhor, eu orei e eu até cheguei a fazer alguns propósitos em relação à minha própria vida espiritual, mas eu não conseguia me arrepender de certos erros. Eu cometia muitas vezes o mesmo erro. Sabe uma pessoa dependente químico, dependente alcoólico, que a pessoa fala assim, não, eu não vou mais beber, prometo que foi a última vez. E aí quando você vê a pessoa tá novamente cometendo a mesma situação, porque, né, mediante a fraqueza carnal não conseguiu resistir, mediante a uma fraqueza espiritual não conseguiu resistir e cometeu de novo aquela mesma situação? Pois é, assim somos muitos de nós. Muitas das vezes nós ouvimos um conteúdo como esse, até chegamos a acompanhar muitas coisas relacionadas a Deus, mas nós não conseguimos modificar a nossa postura, porque nós estamos com o coração endurecido. Então funciona mais ou menos assim. Vamos ver se você se identifica. Eu mesma já passei por isso. Sabe quando você tenta mudar, mas não consegue? Sabe quando você ora e outra se depara fazendo a mesma coisa que você já fazia antes? Você sabe que é o certo, você já ouviu a palavra de Deus, o Senhor já tocou no seu coração, já confirmou de diversas maneiras, mas você não consegue mudar? Sabe quando você ora por essa transformação, mas nada acontece? Sabe quando parece que todo mundo, né, tá evoluindo, tá vivendo algo novo, mas você não está, você parece que continua na mesma, espiritualmente falando, né, em relação à transformação, evolução, arrependimento. Então, isso acontece muito, gente, por causa da mentalidade fixa. Eu não sei se você que está me ouvindo já ouviu falar essa expressão, mas hoje em dia, né, a galera usa muito a expressão mindset, mudança de mentalidade, quando você começa a expandir a sua consciência e sai daquele ponto de vista que você estava para enxergar um ponto de vista maior. Eu vou desenhar a ideia para você entender onde eu quero chegar. Imagina uma arquibancada e você está sentado na primeira fileira. E ali da primeira fileira você até tem um ponto de vista um pouquinho mais próximo, né? Você consegue ver um pouco mais próximo, mas você não consegue ver de uma maneira ampla. E aí quando você se levanta e sobe e senta lá em cima, no topo da arquibancada, você automaticamente consegue ver de uma maneira mais ampla. Você consegue ver de um novo ângulo. É mais ou menos assim que é a mudança de mentalidade. É mais ou menos assim que acontece com a gente quando nós ressignificamos algumas convicções. Às vezes nós temos algumas convicções porque estamos vendo de um determinado ponto de vista, mas quando nós expandimos a nossa consciência, passamos a compreender de uma maneira muito mais clara as coisas que nos cercam, como por esse exemplo, subir e sentar num ponto de vista mais amplo, num panorama maior,
você consegue de fato mudar a sua percepção. E isso se dá também na vida espiritual. Onde eu estou querendo chegar? Quando nós, muitas das vezes, conhecemos a verdade de Deus, sabemos o que Ele está nos ensinando, mas não conseguimos aplicar, é porque nós ainda estamos com a mentalidade resistente, ou seja, estamos baseados naquilo que nós acreditamos. E é importante que essa expansão de consciência aconteça. Isso acontece através do aprendizado com a palavra de Deus e acontece também através da movimentação espiritual, o Espírito Santo de Deus. Mas primeiro vamos entender um pouquinho sobre o nosso comportamento. Esse comportamento é o que Jesus chama na Bíblia de coração dobre, a dureza de coração. Ou seja, quando você tem uma resistência. A gente já falou isso em outros vídeos, já falei nas outras semanas em outros temas, mas é importante pontuar que às vezes a gente vai precisar voltar a alguns pontos. Por quê? Porque esse é um trabalho contínuo. Às vezes você vai aprender sobre uma coisa, vai caminhar um pouco, quando chegar lá na frente você não vai conseguir sair, vai voltar um pouquinho para trás, e aí você vai ter que voltar pontos para entender o que está acontecendo. A teimosia, a resistência, né? Muitas das vezes a desobediência está ligada a uma mentalidade fixa. Ou seja, você não ressignificou o que você acredita ainda. Você continua acreditando que aquela postura, que aquele ponto de vista é o melhor. Onde que eu quero chegar com isso? Isso se dá quando você precisa abrir mão de um pecado, quando você precisa tomar uma decisão difícil, quando você muitas vezes precisa adotar uma postura que você ainda não quer adotar. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Eu não sei se você acompanhou, se não acompanhou, eu peço a você que vai lá, dá uma olhadinha nos outros vídeos para você entender um pouco melhor sobre o que a gente está falando. Mas lembra que eu falei sobre a postura de Jonas? Jonas, ele era um profeta e ele foi chamado por Deus para tomar uma posição. Mas ele, por medo e insegurança, não queria adotar aquela postura. Jonas, ali naquele momento, ele estava sendo impulsionado pelas emoções, ele estava, mas ele também estava com o coração endurecido, porque o coração dele estava entre o medo e a fé, entre o medo e a fé. E na hora que ele tomou a decisão de fugir, o medo estava mais forte do que a fé. E muitas das vezes nosso coração também é assim. Às vezes nosso coração está dobro, ele está entre a fé naquilo que Deus nos disse que vai fazer e faz, e as nossas vontades, ou às vezes o pecado, ou às vezes um sentimento ou uma emoção que muitas das vezes nos aprisiona. Ou seja, a gente precisa começar a olhar o que é que está nos prendendo, mas às vezes isso não é tão simples assim. Você não vai conseguir identificar de cara, não vai ser só ouvindo um vídeo como esse que você vai conseguir identificar. Então o ideal que a gente faça numa situação como essa é buscar a ajuda do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que a gente vai ter uma mudança, tá? O que acontece? Quando a gente está tendo esse comportamento de resistência, ou seja, você já sabe a verdade, você já sabe o que precisa ser feito, você já sabe que precisa se arrepender, mas você não consegue mudar. É a dureza. Geralmente a dureza de coração, ela nos esfria espiritualmente, ou seja, ao invés de nós nos aproximarmos de Deus, a gente se afasta de Deus. A gente parece que meio que arruma desculpa para não estar próximo de Deus. É muita coisa para fazer, é falta de tempo, é cansaço, entendeu? Eu estou me sentindo enfraquecido, não tenho vontade. Então a gente está sempre, justificando essa frieza espiritual, mas a gente não entende que isso é uma consequência do coração endurecido, do coração dobre, da resistência à vontade de Deus. E Nara, mas como é que eu faço para mudar isso se eu não tenho vontade? Gente, eu já passei por isso muitas das vezes na minha vida. Deus me mandava ir fazer uma coisa que eu não tinha vontade de fazer. E aí eu aprendi que com Deus a gente faz sem vontade mesmo. Isso é uma questão de disciplina. É a mesma coisa de ir pra academia. Sabe quando você precisa, cuidar da sua saúde, precisa emagrecer ou fortalecer o músculo ou criar um condicionamento físico, mas você não acorda com vontade? Você tem que ir, é necessário, você sabe que vai fazer bem para você, é o que vai trazer a solução que você precisa. Então não se trata de estar com vontade ou não, se trata de saber que você precisa fazer o que é certo. E aí a gente entra na obediência, obedecer mesmo sem vontade. Mas a gente precisa entender o seguinte: sempre haverá o ponto de vista espiritual. A gente sempre vai precisar olhar que o inimigo de nossas almas, ele sempre vai estar tentando nos cegar. E Nara, você já falou em outros vídeos, você sempre fala da cegueira espiritual. Poxa, isso nunca acaba? Não. Infelizmente,
Nós estamos vivendo uma era, um século e uma realidade onde tudo é usado contra nós. É literalmente estar andando num campo minado. A gente vai precisar sempre ter prudência, vai precisar sempre buscar uma comunhão espiritual para que a gente sempre esteja abrindo os olhos. Eu já falei em outros vídeos, eu vou repetir, a minha oração constante, diária é: Deus, abre os meus olhos. Porque a gente é cegado em muitos aspectos, é por isso que a gente falha muito, é por isso que volta ou outra a gente volta pro pecado, é por isso que volta ou outra a gente não consegue ter uma transformação verdadeira, porque a gente está sempre sendo cegado, e é por isso que a gente tem que sempre ficar alerta também nas questões espirituais, porque essa dureza de coração, ela é construída com base em cegueira espiritual, é quando o inimigo de nossas almas, ele fortalece essas convicções erradas, é quando ele cria argumentos, situações e circunstâncias para fortalecer aquilo que a gente está acreditando. Sabe quantas pessoas acreditam que devem dedicar a vida a determinadas direções que estão destruindo a alma delas, mas elas não percebem isso, tá? Então é importante que a gente também tenha a ótica espiritual, ou seja, entenda que por trás de tudo isso existe lá um inimigo nos bastidores lutando contra nós. E aí o que ele faz? Ele faz aquilo que eu já falei pra vocês: batalha na mente, seta, ele aumenta os nossos pecados. Olha isso. Sabe quando você tá fazendo uma dieta e aí você quebra a dieta com um doce, e aí você, à tardezinha, alguém vem e te oferece uma outra bobagem, e você fala: já comi o doce mesmo? O que tem eu comer isso aqui também? E aí você vai e come, quando chega à noite, você chega em casa e fala: eu já quebrei a dieta mesmo, eu vou comer isso aqui. E você vai fazendo mais, porque você começa a se acomodar, entendeu? A não se importar. É isso que ele faz com a gente em relação ao pecado. Quando o nosso coração está duro, e se você procurar na palavra de Deus, nas cartas de Paulo, ele fala muito sobre dureza de coração. Ele fala muito sobre quando o pecado, ele endurece o nosso coração, porque nós começamos a nos acomodar. E muitas das vezes, gente, eu vou ser repetitiva, mas em áreas diferentes, porque eu preciso pontuar com você que está me ouvindo aquilo que está acontecendo. Às vezes parece que eu estou falando a mesma coisa, mas eu estou falando voltado para um outro ponto agora. Ontem eu falei de decisões, as decisões na direção de Deus. Antes de ontem eu falei de outro ponto. A gente vai sempre falar de outros pontos, mas a gente vai sempre ressaltar as estratégias espirituais que são usadas por trás disso. Por quê? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Por que eu não consigo aplicar, Inara? Eu já vi seus vídeos, eu já fiz os devocionais. Por que eu não consigo essa transformação? Eu tô cansada. Por causa disso, por causa dessa influência espiritual que faz você pecar e muitas das vezes negligenciar a sua vida espiritual, e um pecado atrás do outro, um abismo chamando o outro, acaba deixando você com o coração mais duro, deixando você espiritualmente mais cego e, infelizmente, com frieza espiritual, tá? Então, tudo isso, infelizmente, atrapalha que a gente se arrependa, que a gente busque um arrependimento verdadeiro, tá? Eu quero trazer para você aqui hoje o Salmo 51. O Salmo 51, ele é um salmo onde Davi mostra uma profunda dependência de Deus. Ou seja, muitas das vezes, nós estamos tentando com a nossa própria força mudar, transformar. E existem pontos que nós, através da nossa força, a gente não consegue resolver. São coisas espirituais e somente a oração pode aproximar e potencializar o poder de Deus sobre as nossas vidas ao ponto de nos transformar. Sabe aquelas pessoas que a gente vê que passou por uma profunda transformação e você fala: só Deus poderia ter feito isso? Só Deus poderia ter transformado essa pessoa dessa maneira? Pois é, assim somos todos nós. Todos nós, quando estamos buscando uma transformação em Deus, precisamos entender claramente que isso só vem através do poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Sabe quando Jesus fala, a gente precisa nascer de novo? Nascer na água e no Espírito? Pois é disso que ele está falando. Quando é substituído em nós as características malignas do pecado pela pureza do Espírito Santo. É mais ou menos assim, é como se Deus tivesse uma terra e Ele estivesse arrancando as sementes malignas e os frutos malignos e plantando novas sementes e regando diariamente. É mais ou menos assim que funciona. E para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer a nossa dependência em Deus. Ou seja, Inara, não consigo mudar. Inara, não consigo me arrepender. Inara, não tenho vontade. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer propósito de oração pela sua própria vida. Você vai começar a orar e lutar pela sua mudança através de oração. Às vezes você não vai ter força, mas Deus vai te fortalecer.
Vou dar um exemplo. Já aconteceu comigo de eu levantar de manhã e eu estar muito abatida, muito cansada, sabe? O corpo físico num estado em que eu não conseguia ter força para fazer as coisas normais. Eu estava doente? Não, eu não estava doente, eu estava oprimida. E aí eu ajoelhava para orar e eu falava: Deus, eu preciso da sua graça. Eu preciso que o Senhor derrame o teu poder sobre mim. Eu preciso que o teu Santo Espírito me fortaleça, porque o meu corpo está sem força, a minha alma está abatida e eu não vou conseguir se o Senhor não fizer. E eu orar, terminar minha oração e levantar e parecer que Deus tirou aquela carga e me fortaleceu e eu ficar extremamente disposta, sabe? Com vigor que eu não tinha e fazer o que precisava ser feito. Já aconteceu isso inúmeras vezes gravando o podcast. Muitas das vezes no momento de gravar o podcast, eu não consegui gravar o podcast porque eu não estou bem, aí eu fazia uma oração e a graça de Deus me bastava. O que é isso? Dependência de Deus. É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E quando nós estamos com o coração endurecido, isso significa que nós estamos sendo fracos, nós estamos enfraquecidos. E é aí que o poder dele se aperfeiçoa. É aí que nós precisamos buscar nele o poder. E Nara, mas a minha fraqueza está baseada no pecado. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, tô falando para você continuar pecando? Não. Tô falando para você decidir não pecar mais. Mas se você não tem força, então você vai em oração pedir força a Deus para que ele te ajude a resistir e ser transformado, seja qual for a área da sua vida que precisa de uma transformação, tá? E eu quero ler para você o Salmo 51. Eu vou ler o Salmo inteiro para você que está me ouvindo, do versículo 1 ao 19. E aí eu vou ressaltar alguns pontos aqui para você entender aonde eu quero chegar, tá? Davi escreveu esse salmo também. Davi também foi alguém que pecou, alguém que teve que se arrepender. E ele escreveu pra gente um salmo muito incrível, né? No momento do seu arrependimento, um salmo que fala para Deus criar nele um coração puro, tirar dele esse coração dobre, tirar dele, né, essa postura que ele muitas das vezes teve, né, no momento em que ele errou. Então vamos ler para vocês entenderem onde eu quero chegar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Ou seja, quantas vezes nós somos rebeldes sem perceber, quando nós resistimos à obediência, né? Lava-me de toda a minha culpa, purifica o meu pecado. Ou seja, limpa, Senhor, aquilo que eu tenho feito, porque eu ainda não consegui parar de fazer, as minhas mãos ainda estão sujas, né? Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Quando a gente não consegue mudar, e a gente precisa reconhecer, a gente não pode aceitar e falar assim, ah não, a culpa não é minha, a culpa não. A gente precisa reconhecer, aceitar e se colocar diante de Deus em humildade, é o que ele está fazendo aqui. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Olha, gente, isso aqui é um ponto importante, que eu acho muito importante ressaltar, porque quando eu, no começo da minha conversão, quando eu ainda não entendia muito bem, eu não entendi o que era a luta da carne contra o espírito, né? E a gente não percebe que a nossa carne, ela realmente resiste à vontade do espírito. Isso é real. Por que a gente muitas vezes não consegue mudar? Porque a nossa carne está resistindo. E Davi está falando isso aqui, sabe? Eu sou pecador desde quando eu nasci. Ou seja, quando eu nasci nessa carne aqui, eu já nasci pecador, já nasci resistindo à sua vontade. Então a gente precisa ter consciência disso e entender que se a gente não buscar a ajuda do Espírito Santo, se não for através de uma oração, de uma profunda obediência, a gente não vai conseguir a transformação. Porque às vezes nós realmente não temos força porque estamos dentro de uma carne que luta, né, contra o Espírito. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo do meu coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Ele está afirmando, se Deus nos purificar, nós vamos ficar limpo. Lava-me e ficarei branco como a neve. Ele está dizendo, se Deus nos limpar, se Deus nos lavar, nós ficaremos brancos como a neve. Ou seja, é o que eu falei para você, se Deus começar a arrancar as sementes erradas, os frutos errados, Ele começa a semear e fortalecer, né? É como se a semente já tivesse plantada aí, mas precisa aí de um hormônio, de uma potência aí, de algo que fortaleça o crescimento desses frutos. E esse poder é de Deus, né? E aí ele fala, devolve-me a alegria e a felicidade,
Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Gente, esse versículo 10, ele é muito poderoso. Eu já fiz propósito dentro disso e Deus, ele fez grandes coisas na minha vida. Esse versículo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, ou seja, fortalece a firmeza do teu poder, do teu Santo Espírito em mim, para que eu não fique com o coração dobre. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre Jonas? Jonas se perdurou pela direção errada porque, ao invés de ele fortalecer o espírito, ele fortaleceu mais as emoções negativas. E às vezes nós fazemos isso também. Ao invés de nós fazermos aquilo que o espírito quer, a gente fortalece mais a carne. E aí quando a gente pede para Deus, né, que nem Davi falou aqui, cria em mim um coração puro, ele está dizendo, substitui, Senhor, tira essa força, né, carnal, maligna de mim e me purifica, fortalecendo o teu espírito, para quando acontecer as situações, eu não retroceder no pecado, né? E aí ele fala mais, não me expulse da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, quando nós endurecemos muito o coração, gente, a gente se afasta muito de Deus, a gente fica frio espiritualmente, isso acontece. Aí nós não temos vontade de orar, não temos vontade de ir à igreja, não temos vontade de cantar louvores, não temos vontade de buscar Deus, a gente começa a gostar mais das coisas da carne, mais das coisas do mundo, a gente está fortalecendo a carne. Então isso está impedindo que a gente consiga uma transformação. É importante que a gente entenda isso que ele está falando aqui. Ele está pedindo para Deus não retirar o espírito dele. Por quê? Porque ele sabe que a dureza de coração pode fazer isso. Então nós precisamos, sabe, olhar para isso com um olhar mais preocupado. Você não pode se acomodar e falar, tudo bem, tanto faz se a presença de Deus for tirada de mim. Não, gente. A presença de Deus é o que a gente tem de mais precioso. É o que nos traz paz para a alma, proteção. É o que nos nutre, é o que nós verdadeiramente precisamos mais do que qualquer outra coisa. Então nós precisamos se preocupar com isso, entendeu? Ai, Nara, não me preocupo com outras coisas. Tudo bem, mas se preocupe em buscar a presença do Espírito para não perder a presença do Espírito, literalmente. Nutrir isso, fortalecer isso. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. O próprio Deus vai fazer isso, né? Ele vai fazer a gente ficar com vontade de obedecer Ele. Ele faz a gente sentir desejo e vontade, gente. Ele potencializa isso, é Ele que faz, né? Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Aqui Davi está pontuando coisas em relação a ele mesmo, né? Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O que ele está querendo dizer aqui? Que Deus não rejeita uma pessoa arrependida. Deus não rejeita uma pessoa que se coloca em humildade diante dele para reconhecer, Deus, eu não consigo. Eu já falei, gente, muitas vezes eu cheguei diante de Deus em orações e falei para ele, Senhor, eu não tenho competência para ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu preciso do poder do teu Santo Espírito. Porque, gente, parece feio dizer isso, mas nós temos que ter a humildade de reconhecer que todos nós não somos santos. Nós estamos no mesmo barco. O mestre é só Jesus, santo só Jesus. Nós aqui na terra, nós devemos buscar constantemente o arrependimento, devemos lutar pela nossa salvação, regar essa comunhão. Para quê? Por quê? Porque nós não somos santos, entendeu? E nós precisamos ser humildes para reconhecer isso. E mais do que isso, nós precisamos nos arrepender quando nós erramos, nos colocar diante de Deus quebrantados, ou seja, reconhecendo que só Ele pode fazer isso que a gente precisa. E aí ele diz, olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Gente, esse é um salmo que ele fala de graça, ele fala de misericórdia, ele fala da dependência de Deus, ele mostra o quanto nós não somos competentes na obediência, mas nós precisamos, até para obedecer, precisamos do Espírito Santo de Deus, para parar de resistir, para ser transformado, para se arrepender. Nós precisamos dele para tudo, até para ser quem ele nos chama para ser, nós precisamos dele, sozinhos nós não conseguimos, né? Então a gente deve
se posicionar em uma luta espiritual, ou seja, talvez você não consiga enxergar tudo, compreender tudo e mudar de uma vez, mas se você se colocar em posição de oração para lutar pela sua transformação, o espírito será fortalecido, a carne será enfraquecida e automaticamente você vai alcançar aquilo que Davi fala aqui, que é o coração puro, né? Ele fala: limpa-me e ficarei branco como a neve, purifica-me, lava-me. Eu vou convidar você pode falar: Inara, o que eu faço agora? O que você vai fazer? Eu vou convidar você a fazer um propósito de oração. Faça um propósito de oração dentro desse Salmo 51, 7 dias orando por você mesmo, para Deus te purificar, e se for possível até faça um jejum por você mesmo, de algumas horas, algum tipo de sacrifício, sacrifício que eu digo, algo que geralmente você não consegue tirar. Por que eu estou falando isso? Para você mostrar para Deus que você está disposta a mudar. Às vezes as pessoas falam assim: mas sacrifício tolo. Não é tão tolo assim, porque Deus, Ele olha o que está no nosso coração. Deus, Ele olha a nossa intenção. Às vezes você precisa mostrar para Deus frutos de arrependimento, ou seja, Deus, olha, vou dar um exemplo bobo, tá? Bobo não é bobo, né, gente? Porque café é uma coisa que todo mundo gosta, mas vou dar o exemplo do café. Chegar para Deus e falar: Deus, eu não consigo ficar sem café, mas eu vou ficar 7 dias sem tomar café para mostrar para o Senhor que eu desejo essa mudança. Aí você fala: Inara, café não. Café é demais, né, Inara? Gente, é sacrifício. E não é para você barganhar com Deus, mas é para você mostrar para Deus que o seu coração ele está disposto a se sacrificar em alguma área, para mostrar para Deus que você realmente quer isso. Para Deus olhar para você e falar: nossa, olha, a pessoa está de fato desejando essa mudança, então eu vou mover o mundo espiritual a favor dessa vida. O jejum, ele é a melhor coisa, né? O jejum, ele nos limpa, ele esvazia de nós a sujeira, né? É uma coisa muito profunda, muito melhor. Mas cada um faz de uma maneira, porque Deus, ele move de uma maneira. Então eu convido você, tá? O que você tem que fazer? Faça um propósito pela sua própria vida. Para quê? Para você não ficar mais com essa dureza de coração. Para Deus, ele amolecer o seu coração, criar em você um coração puro, sabe? Fortalecer você espiritualmente, para você não ficar mais com frieza espiritual, para você não olhar mais para você e achar que você não consegue, mas você começar a ver que tudo você pode naquele que te fortalece, que o Espírito Santo pode te fortalecer, tá? Ore o Salmo 91 pela sua própria vida. Busque o arrependimento através do Espírito Santo. Então, clame por isso. Fale: Senhor, me ajude a me arrepender. Abra os meus olhos. Nem que você tenha que anotar e ler isso aqui. Sabe, anota. Quando você for orar, lê o Salmo 51 e fala: Deus, me ajude a me arrepender. Senhor, tira de mim o coração duro. Senhor, me fortalece espiritualmente. Senhor, me ajude a purificar o meu coração, limpa-me. Fala, pede. Senhor, através do Teu Santo Espírito, abre os meus olhos, me ajude a fazer aquilo que eu não consigo fazer. Derrama sobre mim graça. Se você quiser anotar tudo isso que eu estou falando, anota, faz. Gente, funciona. Funciona se você fizer com fé, crendo que Deus está te ouvindo, Ele faz essa movimentação, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Mas eu volto de segunda a sexta. Ai, me perdoe, eu tô esquecendo. Eu vou colocar as perguntinhas aqui, tá bom? As perguntinhas pra gente responder. Se você nunca respondeu essas perguntinhas, é um devocional que você faz. Faça esse devocional baseado no Salmo 51, tá? Mais especificamente, você pode fazer do versículo 1 ao versículo 12, tá? Faz do versículo 1 ao versículo 12 esse devocional, responde essas perguntinhas, deixa Deus edificar a sua vida, tá bom? E eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira às 7 da manhã e eu espero você.